para uma palestra fantástica sobre um tema. Enquanto todo mundo está chegando aí, quem estiver conosco, abre a sua câmera, dá um oizinho, então coloca um coração. Oi, Léo, obrigada por abrir sua câmera. Então, vamos lá, coloca um coração, dá um oizinho aí para a gente. Silvana, o seu tema, eu estava falando hoje sobre ele. Eu estava hoje, obrigada, Carlene, obrigada, Miriam, obrigada, Monique, obrigada por todos aí, obrigada, Tiane, por abrir sua câmera, obrigada por estarem aqui conosco, Maria Augusta, Monique. Eu estava falando sobre o seu tema. Ontem, Pamela, obrigada, com um diretor de uma empresa, justamente sobre essa história, porque a gente estava comentando o quanto o tema comunicação aparece todos os anos no levantamento de necessidade de treinamento das empresas. Quem concorda comigo faz um joinha aí. E ele fala, mas a gente tem que treinar isso todo ano, como assim, Cíndia? Eu falo, tem. E se brincar várias vezes ao ano. Ele, nossa senhora, mas a gente não vai superar para outros temas? Aí eu falei assim, olha, a gente pode até incluir outros temas, mas superar eu acho difícil. Porque ele é um tema recorrente. Se nós formos olhar, e existem pesquisas sobre isso, que falam que se a gente fizer a rastreabilidade de um problema, então vamos supor que aconteceu lá um erro na entrega de um produto. Se a gente for fazer a rastreabilidade, se brincar, em 95% ou mais, a gente encontra uma falha de comunicação lá atrás que ocasionou tudo lá na frente. O quanto esse tema ele é pertinente, ele é atual, ele é do nosso dia a dia nas empresas, nas escolas, academias, enfim, no mundo. Você concorda comigo, Silvana? Enquanto a gente está esperando o pessoal chegar, convidando mais gente. Plenamente, plenamente. A gente trabalha outras habilidades, como negociação, persuasão, né? Trabalha liderança, mas todas elas, a base está na comunicação, né? Cíndia, tu trabalha com desenvolvimento de liderança, não é? A gente pode até trabalhar outras habilidades, mas tudo passa pela comunicação. Se a pessoa não sabe se comunicar, se ela não entende como isso funciona, vai esbarrar lá na frente. Então, sim, para esse diretor, né, teu cliente, sim, vai ter que desenvolver sempre a comunicação, com certeza. Você, então, que está dentro de empresa, que está focada na sua empresa, que está aí, eu imagino os desafios que você encontra aí dentro de uma empresa para lidar com a comunicação, que não é nada fácil. Não, dentro da empresa, fora da empresa, porque eu já tive os dois momentos, né? Eu já tive o momento de estar fora da empresa de forma autônoma e para vender os meus produtos, para vender as minhas ideias, isso tudo precisava da comunicação também, né? E dentro da empresa a gente percebe muito isso, a falta da comunicação clara, todos os problemas que geram, os conflitos, a falta de engajamento, tudo isso vai impactar lá por causa da falha na comunicação. Tem falhas e tem, às vezes, falta mesmo, né? Que não tem a comunicação, que não teve comunicação. Não tem os dois. Acho que nós vamos aprender tudo isso hoje, né? Então, espero que sim. Gente, com certeza. Oficialmente, boa noite a todos que estão conosco aqui na terceira semana do programa Trainer de Sucesso. Eu sou Cíndia Bressan e junto com a Andréa Saad idealizamos esse programa que está na sua terceira turma. Já convido vocês, teremos uma quarta turma a partir de março. E o nosso programa é um programa totalmente remoto, um programa para quem está no início de carreira, no meio de carreira, está mudando de carreira, enfim, um programa para quem quer se desenvolver na área de ensino e aprendizagem, para usar dentro da sua própria empresa, para prestar serviços para o mercado, para usar numa faculdade, numa escola. Nós temos pessoas aqui que se sentiram mais seguras para participar de entrevistas de emprego, para vender seus projetos para uma diretoria depois que fizeram um programa. Então, ele é um programa bem amplo e ele é um programa que instrumentaliza pessoas com ou sem experiência para ministrar palestras, treinamentos, workshops, aulas de graduação, aulas de pós e se sentirem mais seguros à frente da sua gestão dentro das empresas, também como o caso da Silvana. Ele tem 3 eixos. Ele tem o eixo do propósito pessoal, por que você quer ser trainer, por que você quer ter momentos de ensino e aprendizagem, porque você quer participar disso. O DIPEXA, que é o nosso método, né? Então, dentro de qualquer evento de ensino-aprendizagem, a gente tem que levantar as necessidades,
planejar, executar. A Semana do Trainer é um exemplo de execução e avaliar. Vocês também vão avaliar, então, ao final da palestra, eu vou estar colocando um link aqui no bate-papo. Acompanhe para que vocês possam ir até o Forms e avaliarem também a Silvana. É uma forma da gente dar um feedback para os nossos alunos que, gentilmente, estão com vocês, que eu quero desde já agradecer muito a presença, estão dedicando uma parte do seu tempo precioso para estar compartilhando conhecimento com a sociedade, para estar compartilhando inquietações, para estarem aqui compartilhando um pouco de tudo isso que a gente pensa, reflete e que pode ajudar o outro. Eu espero que vocês saiam daqui hoje realmente se sentindo privilegiados de poderem estar aprendendo, compartilhando. Fiquem à vontade para fazer pergunta, colocar pergunta no bate-papo, do jeito que vocês acharem melhor para nós aqui. Ao final, eu vou estar junto com a Silvana, encaminhando as perguntas aqui para ela também. E o terceiro eixo do trainer, que são 3, é justamente os recursos que as pessoas precisam para estar apresentando ao mercado. Então, marca, carreira, negócios e recursos também de instrução. Hoje mesmo eu quero dar um depoimento, né? Por que esse curso surgiu? Ele vinha para o presencial e a gente teve a pandemia, a gente acabou transformando no modelo remoto, online, enfim, EAD, que é pelo Hotmart. Mas a nossa ideia era porque eu e a Andrea, com mais de 20 anos cada uma de experiência, somos professoras de cursos de pós-graduação, eu coordeno um curso também de pós há mais de 10 anos, e sempre tem um aluno que ligava e falava assim: Cíndia, você tem material disso, disso, disso para compartilhar? Cíndia, eu vou ter uma reunião com os meus líderes hoje, tem alguma dinâmica? Cíndia, você tem algum aplicativo, alguma coisa assim que funciona? E a gente tinha muito essa demanda. Então, nós falamos, nossa, por que a gente não monta, então, uma estrutura metodológica que ajude as pessoas a suprirem essa carência? E aconteceu exatamente isso hoje. Eu acordei com um áudio de uma aluna falando, nossa, Cíndia, é o seguinte, eu estou aqui com um programa de líderes na minha empresa e a gente já cresceu o nosso índice de satisfação de 20 para 90 e pouco nos últimos anos, então agora são ajustes finos. E parece que o ajuste fino é mais desafiador do que um ajuste grande. E eu queria saber de você o que eu faço para os meus líderes manterem a motivação, manterem o engajamento, para a gente melhorar cada vez mais nossa performance, que já está muito boa, 94, né? No NPS, que é essa avaliação, igual vocês vão fazer da Silvana, que é quando você dá uma nota geral para alguma coisa. E aí eu falei assim, olha, faz um Focus Groups, pensa assim, e tarará, e tarará. Ela, nossa, boa ideia do Focus Group, eles falam e etc. E a outra falou, Cíndia, e listou uns 10 recursos que ela usa dentro da empresa dela para comunicação e para gestão. E pediu, você tem mais algum? Eu falei, meu Deus, você já listou todos, não sobrou nada para mim, mas eu vou tentar aqui. E aí, bati um papo com ela e ofereci o Mentimeter, né, que é um recurso que a gente ensina, inclusive, e o Jamboard, que a gente ensina lá no trainer. Ela falou, nossa, eu não conhecia, vou olhar, quero fazer um jogo e etc. Então, foi assim que surgiu o Trainer de Sucesso, mas eu acho que eu já falei demais, porque hoje a noite é da Silvana Filippini. E para que vocês conheçam, a Silvana Filippini atua na área de RH, com desenvolvimento de líderes na SIM, Rede de Postos. É um profissional com mais de 15 anos de experiência nas áreas comercial, marketing e desenvolvimento humano, com formação em administração de empresas, pós-graduação em administração estratégica de serviços, MBA em marketing estratégico, MBA em neurobusiness. Atuou em empresas como Lojas Colombo, Pioneiro, Sebras, Shopping São Pellegrino e Escola Conquer. A paixão pelo desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano é o que determina suas ações. Deste modo, impulsiona as pessoas para que se encontrem dentro de si com todo o potencial de viverem uma vida com mais sentido e realizando seus propósitos. Então, hoje, com essa pessoa incrível, com esse currículo fantástico, vocês vão ter a palestra Comunicação, muito mais que palavras. Bem-vinda, Silvana, é um prazer receber você aqui e é um prazer receber todos que estão aqui nos assistindo também nessa palestra. Ah, que legal, muito bom. Boa noite a todos, tem vários conhecidos aí, inclusive meu marido está aí assistindo, né? Acabou de dar um tchauzinho. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha apresentação, então, para a gente começar a conversar. Vamos lá.
Estão vendo a comunicação? Estão enxergando ali o slide? Muito bem. Então, como a Cíndia me apresentou, né? Eu atuo atualmente na área de RH, mas eu sou oriunda da área de marketing e comercial. Eu atuo com treinamento de comunicação já há mais de 8 anos, e o meu gosto por isso e o meu objetivo em buscar me desenvolver na comunicação foi porque, enquanto eu fui prestadora de consultoria para o Sebrae, apesar de eu ser muito comunicativa, me achar, me julgar comunicativa, eu senti dificuldade na hora de atender algum cliente mais difícil, na hora de influenciar algum cliente para, né, para que o processo de consultoria continuasse, e aí eu fui buscar ferramentas que pudessem me ajudar nesse processo. E essas ferramentas foram a PNL, no primeiro momento, leituras, cursos. Atualmente eu sou aluna num MBA em neurobusiness, que também está me ajudando muito no entendimento, então, né, mais da neurociência mesmo, o que a neurociência nos diz. Mas hoje eu trouxe uma mistura de tudo aqui para vocês, né, porque, enfim, é o que eu tenho de repertório. Então, hoje a gente vai conversar sobre comunicação, muito mais do que palavras. Será que é muito mais do que palavras mesmo? Não sei, vamos ter que ver juntos isso, se é ou não, né? Mas, afinal de contas, por que é importante a comunicação, desenvolver a comunicação? Como assim, já estava conversando, né, conosco ali no início, a comunicação, ela sempre está entre as habilidades mais buscadas, mais requisitadas, sempre, né? Então, aqui a gente tem um dado da Career Build que 56%, né, das empresas dizem que buscam profissionais mais comunicativos, está entre as 10 soft skills mais requisitadas, e também no território brasileiro, né, nacional, 80% das vagas tem lá como pré-requisito um comunicador, um candidato com comunicação. E isso tudo gera essa importância e essa procura por desenvolver a comunicação. E a comunicação, ela não é um desenvolver estanque, eu faço um curso, eu leio um livro, e estou desenvolvida. A comunicação é um desenvolvimento contínuo, a gente precisa aprender a se desenvolver continuamente, porque nós vamos mudando ao longo da nossa vida, a gente vai mudando, as pessoas vão mudando e nós precisamos aprender a nos comunicar cada vez mais. Então, ela é um desenvolvimento contínuo também. E é uma habilidade que a gente pode aprender, como qualquer outra habilidade. Mas, afinal de contas, como é que se dá, né, a comunicação? A gente tem a nossa realidade externa, nós recebemos as informações através dos nossos 5 sentidos, então a gente recebe todas essas informações através dos 5 sentidos, todos eles são tão importantes. Essas informações, elas passam por um filtro, porque o nosso cérebro é impossível ele absorver e processar a quantidade de informações que nós recebemos ao longo de um dia. Então, para que ele não entre num bug, né, não exploda, como eu costumo dizer, ele criou, né, criado alguns filtros. E esses filtros é que vão gerar, então, essa nossa realidade interna, esse nosso mapa mental. Nosso mapa mental, muito conhecido como mindset também, né? Essa palavra que tem até algumas pessoas já chega de falar de mindset, mas é isso. Então, a gente tem esses filtros são gerados através dos nossos valores, nossas crenças e tudo mais, que vão criando essas conexões, né? Vão estabelecendo essas conexões, montando o nosso mapa mental. E esse mapa mental, esse mindset, é o que vai fazer a diferença, porque cada um de nós temos mindsets distintos, individuais, né? Nós temos vivências particulares, temos influências de grupos, então tem o Thiago Cavalcante, que tem aí o livro Mindset Mente de Aço, que é o meu professor, inclusive no MBA, ele escreve no livro dele que é exatamente isso, a gente tem influência de todas as idiosferas, né? Todos os núcleos dos quais a gente convive,
eles vão influenciar para formar esse mindset. E isso vai fazer toda a diferença na hora que a gente vai interpretar uma comunicação, na hora que a gente vai interpretar as informações. Então, é muito importante a gente entender que cada pessoa é uma e cada uma também prefere se comunicar de uma forma. E aí, então, isso vai gerar um estado mental, um estado emocional, desculpa, e esse estado emocional vai ser representado pela nossa fisiologia. Então, eu costumo falar que tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente faz, né? O nosso corpo vai externalizar. E vai vir com palavras, vai vir com gestos, vai vir com tudo mais, que eu vou falar um pouco mais para vocês depois. Nós somos todos diferentes, a gente tem que lembrar que nós somos diferentes e que cada um de nós prefere se comunicar de uma forma. O que para mim, a palavra estranho significa uma coisa, talvez para Pamela significa outra coisa, né? E para Cristina significa outra ainda, né? Então, a gente precisa entender o que cada um de nós, de que forma cada um de nós prefere e como a gente faz isso. E isso é uma matemática, né? Então, tu tá louca, Silvana, imagina, eu convivo com um monte de gente, tô lá na minha empresa, tem 250 pessoas e eu vou ter que falar diferente com cada uma delas? Calma, calma, que tem algumas técnicas que nos ajudam. Calma, né? Tem algumas coisas aí que ajudam a gente a fazer essas coisas andarem. Então, a gente precisa entender isso. E a comunicação, ela se dá. Então, eu trouxe alguns hacks aqui para que a gente consiga tornar essa comunicação realmente comum, né? A palavra comunicação, ela é oriunda do latim, que significa participar de algo, partilhar ou tornar comum. Então, para eu tornar comum uma informação, eu preciso entender, ter alguns insights para melhorar a comunicação, né? Para melhorar, e a gente acaba entrando no automático também, e vai fazendo as coisas e não se dá conta. Então, eu trouxe alguns aqui e vamos falar sobre eles a partir de agora. A primeira questão que a gente precisa entender, que eu que estou comunicando, sou a responsável pela comunicação. Então, comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Então, se eu estou deixando de falar alguma coisa, a responsabilidade é minha. Eu ouço muito isso dentro da empresa e fora da empresa, enfim, em todos os ambientes que eu já circulei. Mas eu falei, a outra pessoa que não entendeu, fazer o quê se a pessoa não entende? Como assim fazer o quê? Melhora a tua forma de comunicação. Talvez a pessoa não entenda dessa forma, talvez ela precise que desenhe, talvez ela precise que tu converse mais calmamente, né? Mas as pessoas são muito cheias de cri-crizinho, né? Que a gente fala, muito cheia de cri-cri, não dá para falar diferente, que a pessoa já fica toda... Sim, não dá, porque cada um vai interpretar de forma diferente. Então, a responsabilidade da comunicação é de quem comunica, e não de quem está recebendo essa informação. E aí, José, o que a gente faz? E agora, né? Se eu tenho que entender que cada um tem um mindset distinto e que tem um perfil distinto e que tem vivências, tem crenças, valores, se eu sou a responsável pela comunicação, eu faço o que agora com isso, né? Então, vamos lá, vamos entender como que a gente pode melhorar essa comunicação. E o primeiro é esse. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer funcionar esse vídeo. Vamos lá, torçam aí para mim. Eu posso saber por que o informe de rendimento ainda não chegou na minha mesa? Desculpa, dona Marisa, mas eu não sou do financeiro, não. Eu sei. Eu não tô falando com você, tô falando com o Jorge. Comigo? Vai estar na sua mesa hoje no final do dia. Tá. E por que a arte do PDF tá uma porcaria? Como assim, dona Marisa? Eu não sei de arte, eu sou do financeiro. Eu sei, eu não tô falando com você, eu tô falando com o Heitor. Sim, eu vou corrigir, vou caprichar. Até o final do dia também eu entrego, tá bom, dona Marisa? E cadê o parecer jurídico pra gente continuar? Mas, dona Marisa, eu trabalho na arte. Eu não estou falando com você, eu estou falando com o Luiz. Pode deixar que eu entrego até o final do dia. Tá. Dona Marisa, a gente precisa conversar. O que houve? Não tá dando, tá puxado pra gente. A gente precisa saber qual é o olho que tá valendo. Como é que é? É que tem um olho que é o que olha mesmo e o outro que é café com leite, né? Parece que tem um olho que é sério e outro que tá de sacanagem. Sacanagem? Dona Marisa, perdão tá falando isso. Mas parece mesmo que o olho da senhora é um goleiro e o outro é o bandeirinha, tá dando.
Você tá demitido. Ué, mas por que, dona Marisa? Todo mundo falou, ué, só eu? Eu não tô falando com você, eu tô falando com o José, que demora horas pra trocar uma lâmpada. Então, a primeira questão que a gente tem que entender na comunicação é que a gente precisa ter foco. Foco. Uma comunicação sem foco, ela não acontece. A gente precisa ter clareza do que a gente quer comunicar. Então, está claro o que eu quero comunicar. Seja uma comunicação mais formal, uma apresentação, a gente sabe, né, que tem muitas pessoas aqui na audiência que estão fazendo o trainer ou que estão se preparando para, né, vai apresentar um projeto, vai apresentar ou vai mesmo fazer um treinamento, precisa ter claro qual é o objetivo, qual é o foco. E para que a gente tenha foco na comunicação, eu trouxe aqui dois fatores que eu li no livro Liderança Tranquila, do David Rock, que ele fala muito sobre isso, sobre comunicação na liderança, e eu vi que tinha muito a ver com isso, porque para eu ter foco na comunicação, eu preciso primeiro ter um poder de síntese, né, daquilo que eu vou comunicar. Então, ser sucinto. Quanto mais clara for a comunicação, mais fácil será para outra pessoa fazer as conexões, conectar com aquilo que ela já conhece, poder criar as suas imagens mentais daquilo. Eu tenho certeza absoluta que vocês já presenciaram uma comunicação onde a pessoa é prolixa, que fica enrolando, vai lá e volta, e vai para o outro lado e volta, e não sei o quê. E aí, quando a gente vê, a gente não está mais nem prestando atenção no que a pessoa está falando. Tu já está lá resolvendo o teu jantar, pensando o que vai fazer depois do trabalho, e a pessoa está indo ali falando. Então, o foco é ser sucinto, é ter clareza naquilo que quer comunicar. E específico também, porque apesar de eu ter que ser sucinto, eu também tenho que explicar melhor aquilo que eu quero. Muitas vezes a gente presencia isso muito no dia a dia, a comunicação muito vaga, e aí a gente deixa um espaço para que a pessoa crie uma fantasia, né? Preencha o espaço dela com aquilo que ela acredita que seja, né? Então, é muito importante que para esse foco de pessoa seja sucinta e também específica, especifica melhor aquilo que está solicitando ou aquilo que está falando, e não deixe espaços vagos porque a outra pessoa preencha com aquilo que ela acha que é, né? E não haja conflito, porque é ali que está o foco do conflito, né? Quando a gente deixa esses espaços vagos e as pessoas vão preenchendo com aquilo que elas acreditam, muito baseado nos seus mindsets, muito baseado lá no seu modelo mental. Outra forma, outro hack aqui é ouvir com atenção. Esse aqui é primordial. Ouvir com atenção, ele requer que a gente esteja presente na comunicação, primeira coisa. Segundo, que a gente saia do centro da comunicação. E quando eu digo sair do centro da comunicação, é realmente estar ali ouvindo a outra pessoa e não pensando em como vai responder para esta pessoa, ou o que vai fazer depois que ela terminar de falar, né? Então, sair do centro, ter respeito pela outra pessoa, então se colocar ali realmente à disposição e ouvir. E o não julgamento, esse é o mais difícil de todos, é o mais desafiador de todos, o não julgamento, porque eu ouvi um tempo atrás de uma psicóloga que nós somos caixinhas de julgamentos, né? A gente já nasce, já sai julgando, né? Mas nós somos caixinhas de julgamento, ele é inerente ao ser humano e ele vai acontecer. Quando a gente não sabe que isso acontece, ok, mas quando a gente já tem consciência de que a gente tem esse julgamento, então é melhor a gente dar luz à consciência, opa, né? Será que isso é meu ou não? Será que eu estou julgando ou não? Né? Será que isso é fato ou é apenas uma interpretação? Né? Porque interpretação é diferente de observação, né? Já começamos por aí. Então, estou observando ou estou interpretando? Então, a escuta ativa, que é um termo bastante utilizado no mercado, em livros, em artigos, é isso, é eu me colocar realmente à disposição e ouvir a outra pessoa e ouvir
E aí eu vou falar uma coisa que não existe, mas é isso mesmo. A gente precisa ouvir com os ouvidos e ouvir com os olhos, né? A gente precisa estar aí atentos e olhando as pessoas, porque a gente fala muito mais com o corpo, e eu vou falar mais sobre isso depois. A gente precisa estar muito atento, e é só essa presença que vai nos permitir ouvir melhor as pessoas. E aí o William Ury traz, né, essa frase que é realmente um respeito profundo ao ser humano, quando a gente ouve a outra pessoa e ouvir com atenção. E ouvir, essa escuta ativa, ela é um elemento da empatia, né? A empatia, não existe estabelecer empatia sem ter esse elemento da escuta ativa. Eu preciso ouvir a outra pessoa. Então, a comunicação também precisa que a gente seja empático. E empático não necessariamente é fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Não é. Empatia é fazer pelo outro o que ele gostaria que fizesse por ele. E muitas vezes a gente, mas eu sou empática, eu falei para ela fazer daquele. Sim, tu está dando o teu conselho. E quem disse que essa pessoa queria o teu conselho? Perguntou a ela se ela queria ou não o teu conselho? Né? Então, a gente tem muito essa questão da empatia, que a empatia dá quase uma palestra só para empatia, né, Cíndia? Dá uma palestra só para empatia. Então, ser empático na comunicação é também eu ser generoso na comunicação. Sabe aquela frase, gentileza gera gentileza? Eu presencio muito isso, assim, tanto na minha vida profissional ou na minha vida pessoal, aquela comunicação rude, né? Aquela comunicação bronca, como eu digo, vai lá, só que as pessoas não interpretam da mesma forma. Eu posso interpretar como aquilo não é legal para mim, uma pessoa que grita comigo, ou uma pessoa que fala um pouco mais, né, impositiva. Ser generoso significa eu saber me colocar no lugar da outra pessoa, escolher as palavras, escolher um momento certo para falar com a pessoa, né? Enfim, para estabelecer essa comunicação. E no caso da liderança, é também saber elogiar, não só na liderança, pensando bem, né? Nós temos uma deficiência em saber elogiar as pessoas. A gente não sabe elogiar de forma genuína, né? Então, ser generoso é isso, é eu saber escolher, e tá dentro da empatia. Eu saber me colocar no lugar daquela pessoa. Será que está no momento certo de eu falar com ela? Será que não? E aí, para quem vai para o mercado, vender seus produtos, vender seus serviços, né? O ser empático é também entender o momento do cliente, né? Será que é o melhor momento para eu conversar com ele agora? Porque os clientes dão sinais, né? As pessoas dão sinais quando não é o momento. Ou ela está olhando o celular, ou ela está olhando para o lado, ou ela está batendo a perninha aqui, louca para ir embora. Elas dão sinal. Então, também a gente poder entender isso. Até aqui tudo bem, gente? Silêncio mortal, né? Adoro. Ô, gente, então vai aí, põe um coraçãozinho, põe uma carinha, põe um joinha. Eu sei, Silvana, o que é isso? A gente está aqui e as pessoas, olha, né? Falando de comunicação e ninguém me olha. Meu Deus do céu. Então, assim, eu preciso ter foco, saber o que eu vou comunicar. Eu preciso saber ouvir as pessoas genuinamente, ter essa escutativa, né? De me colocar presente. Eu preciso também ter uma comunicação empática, né? Que é eu saber me colocar no lugar das pessoas, eu entender se é o melhor momento, entender como a pessoa se comunica e tudo mais. Além disso, eu preciso criar conexão com essa pessoa. A Brené Brown, que eu amo de paixão, assim, todos os livros dela, ela traz muito a questão da confiança. E no livro A Coragem para Liderar, ela traz que a confiança é a base da comunicação, da conexão, desculpa. A confiança é a base da conexão.
Então, sem confiança, eu não consigo estabelecer uma conexão com as pessoas. Mas e como que eu consigo criar essa confiança? Para vocês entenderem, a gente, como eu falei, né, a gente recebe todas as informações através dos nossos 5 sentidos. E o nosso cérebro está constantemente buscando essas conexões que a gente já tem, buscando algo que eu já conheço. E ele fica o tempo inteiro ali pensando se aquilo é verdade, se aquilo é real, se tem perigo, se é confiável, se aquela informação... Eu fico fazendo essas leituras geral, assim, se aquilo que a pessoa está falando tem alguma conexão com o que eu já conheço. Então, nós temos uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdalas cerebrais, que são duas estruturas tamanho de 2 amêndoas, que ficam uma em cada hemisfério, que elas têm uma função aí de uma espécie de sensor de perigo, digamos assim. Para quem já assistiu o filme Divertidamente, vai entender um pouquinho ali, que tem um manche ali com mais ou menos isso, né? Então, as amígdalas cerebrais, que não são essas da garganta, mas do cérebro mesmo, que elas servem como um sensor de perigo e foram fundamentais para a gente chegar até aqui e sobreviver, elas estão sempre ativadas, sempre buscando algo para identificar se aquilo é perigoso, se é confiável, se não é confiável. E quando a gente encontra algo que é mais confiável, que é mais parecido com aquilo que eu já vivenciei, aquilo que eu já conheço, ela é como se ela baixasse a guarda, digamos assim, né? Calasse um pouco e a gente consegue, então, estabelecer essa confiança. E essa conexão. E aí, como a gente gosta de quem é parecido conosco, né? Porque nós vivemos em tribos, vivemos em comunidade, a gente gosta de quem é parecido conosco. Essa conexão, a gente pode utilizar algumas ferramentas para nos auxiliar a ter essa conexão com as pessoas, né? Com mais facilidade. A estabelecer a confiança, ela vai com o tempo, a gente vai mostrando e vai se estabelecendo a confiança, mas uma comunicação tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para que a gente conecte melhor com as pessoas. Eu vou trazer aqui alguma ferramenta da PNL, né? Mas, enfim, a gente precisa ter alguns cuidados assim com a PNL também, porque nem tudo é tão verdade assim, né? Mas tem algumas coisas que dá para a gente, que eu acredito porque eu já utilizei. Uma das ferramentas é o rapport, que é essa técnica de ligação, sintonia e empatia. Eu falei para vocês lá no início da minha fala que eu fui buscar informações, estudar comunicação, porque eu senti dificuldade com clientes difíceis. Vocês lembram disso? Pois bem, era 2015, por aí, eu estava prestando consultoria pelo Sebrae com um plano de negócios para uns clientes aqui de uma cidade da Serra Gaúcha. O pessoal que é de fora aqui do estado, eu estou em Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Então, eu estava ali, eu tinha essa consultoria, e eu cheguei nessa consultoria, eram 2 rapazes, e eles estavam esperando um outro consultor. Eles estavam esperando um outro consultor, um consultor homem, que eles tinham imaginado que eles iriam conseguir. Mas o Sebrae tem uma agenda, então não é bem assim, né, para escolher consultor. E eu cheguei lá, e eles me receberam muito rispidamente, assim. Foram 3 encontros que eu tive com eles que eu não conseguia estabelecer essa conexão. A consultoria estava truncada, não estava indo. Para vocês terem uma ideia, um deles ficava de costas para mim. De costas. Então, eu não estava conseguindo. Nesse intervalo de tempo, assim, eu fiz um final de semana, eu fiz o meu primeiro módulo da primeira formação em PNL que eu tinha feito naquela época. Isso foi em 2016, na verdade, não 2015, 2016. E já no primeiro final de semana eu aprendi a técnica do rapport. Então, eu fui para essa consultoria e apliquei uma das técnicas, porque o que significa rapport? Rapport significa trazer de volta, é uma palavra em francês, né? Que é essa ligação. Todos nós
estabelecermos rapport naturalmente. Se vocês olharem para os seus pares em casa, vocês vão ver que vocês vão se encontrar os dois com as pernas cruzadas, os dois ou os dois com a mesma posição. Se vocês têm amigos ali, agora pandemia não dá mais, né? Mas antes ia tomar um café, quando a gente vê, a gente está todo mundo meio assim, né? Isso é bem natural. Mas a gente pode usar algumas estratégias para que a coisa aconteça mais rápido, né? Então, dentro da rapport tem a técnica do espelhamento e a técnica de reciprocidade. A técnica de espelhamento, então, é quando eu espelho a linguagem corporal da outra pessoa, e aí tem um cuidado que precisa ser, tem que prestar atenção. Quando eu espelho a outra pessoa, tem que ser algo muito sutil. Eu já vi tanta aberração por aí que, meu Deus do céu, né? Pessoas que... O que é espelhar? Se a pessoa cruzou os braços, então eu lentamente, discretamente, eu posso cruzar os braços também. O que isso acontece? Por que isso dá certo? Porque como a gente faz leituras e elas são basicamente inconscientes, que a gente faz essas leituras do é perigoso, é confiável, eu conheço, essas leituras, quando a gente consegue identificar na outra pessoa algo que é muito parecido conosco, a gente começa a baixar um pouquinho a guarda, né? Começa a entender, olha, aquela pessoa é parecida comigo, eu acho que dá para confiar, eu acho que dá para e vai acontecendo essa conexão. Então, a linguagem corporal, ela pode ser utilizada, mas tem que ser com muita sutileza. Eu utilizei naquela consultoria fatídica lá, a linguagem corporal, já no primeiro, né? Não queria nem saber, eu disse, eu vou testar. E eu comecei a testar, já no primeiro dia, eu lembro perfeitamente que eu cheguei lá, um estava de costas, aquele de costas não tinha muito o que fazer, mas o que me atendia, ele sempre ficava jogado na cadeira, assim. E eu cheguei e me joguei na cadeira também. E a gente foi conversando, e aquele encontro ali foi um pouco melhor. Outra técnica de espelhamento é utilizar as palavras. Então, anota as palavras-chave da conversa e utiliza as mesmas para a pessoa. Isso é bem legal também, porque também gera essa conexão. As pessoas também, elas têm o prazer de ouvir as mesmas palavras que elas utilizaram e inconscientemente elas vão entendendo que aquilo é muito parecido com elas, né, conosco. Isso acontece conosco também, tá? Não é só com os outros, a gente também faz isso. E a terceira técnica de espelhamento é essa um pouco mais desafiadora, que é o tom de voz. Então, pessoas que falam mais lento, mais calmo, a gente falaria mais calmo, mais lento com ela. Outras pessoas falam mais rápido, são mais afobadas, a gente pode acompanhar elas também. A técnica de espelhamento é uma dança, né? Tem que ser tudo muito sutil, a outra pessoa não pode perceber que tu está imitando ela. Quando eu falei aberrações, eu já vi coisas absurdas por aí, né? E eu faço de propósito, assim, quando eu vejo que a pessoa tá, eu faço de propósito para ver se ela consegue me acompanhar. E aí a gente vê que se cruza a perna, a pessoa já vai lá e cruza a perna. Se eu boto a mão aqui, a pessoa já vai ali e bota a mão. Não é isso, né? Não é dessa forma. Tem que ter ali uma conexão de olhar, tem que ter uma presença, tem que ter um interesse para ouvir a pessoa com os olhos também. E a técnica da reciprocidade, que é a gente fazer um favor, e nada em troca, também conecta, né? Mas eu gosto muito mais de compartilhar interesses, né? Que é uma técnica de reciprocidade também, que é quando eu consigo compartilhar interesses. Eu tive um gerente que era master super nisso. Um gerente numa empresa que eu trabalhei, um diretor, que ele chegava para um cliente, eu acompanhei, ele me acompanhava nas visitas com o cliente, e muitas vezes eu chegava, eu queria já ir direto para o negócio, apresentar o produto, já queria vender toda afobada, né? E ele vinha, ele conseguia fazer uma leitura do escritório do cliente, identificava um ponto de interesse e ele desenvolvia ali o ponto de interesse. Tu gosta de praia? Pois é, eu também gosto de praia, adoro ir para praia, não sei o que praia tu vai? Eu vou para cá, não sei o que. E a coisa desenrolava, e eu ficava ali, entrava muda, saía calada da reunião, porque era só eles dois que conversavam, né? Então, compartilhar interesses conecta muito com as pessoas gostam, a gente gosta de quem é parecido conosco, lembre-se disso, né? Então, é uma técnica
técnica oriunda da PNL, mas que, enfim, independente de onde vem, dá para ser utilizado perfeitamente. A única ressalva que eu faço é com o espelhamento da linguagem corporal, para que vocês não saiam fazendo assim, repentinamente. Testem em casa. Tá? O meu marido está assistindo a palestra, acho que ele está ainda por aí. Ele também fez a formação de PNL e a gente fez muitas coisas assim em casa, de testar em casa e coisa. E às vezes a gente se olha e diz assim, nossa, olha só como é que a gente tá os dois jogavam no sofá na mesma posição, né? Então, isso é conexão. Isso é porque já estabeleceu. Testem em casa. Testem com os colegas de trabalho, a linguagem corporal, vai acompanhando para daí, então, partir para os mais desafiadores. E as palavras também, é bem importante para quem vende, para quem vai para o mercado, para quem vende projetos, utilizar as palavras faz bastante sentido e traz aí uma conexão. As pessoas conseguem se ouvir. Tudo bem? Ótimo. Então, o Anthony Robbins tem uns que odeiam, outros que adoram, né? Eu estou no meio termo ali, às vezes eu amo, às vezes eu odeio, mas enfim. O Anthony Robbins foi um autor que eu li muito quando eu comecei a desenvolver essa questão de comunicação, que ele diz que o rapport é a essência da comunicação bem-sucedida. Se a gente não gera conexão com as pessoas, como é que a gente vai querer se comunicar, né? Se a gente não consegue gerar uma conexão, uma ligação com essas pessoas, a gente não tem como comunicar. E aí, né, Cíntia, trazendo lá a tua fala inicial, as empresas estão cada vez mais querendo comunicação, né, desenvolver a habilidade da comunicação dentro da empresa, mas sim, é essencial, mas e como é que está a conexão entre eles? Aí a gente vai ver, tem disputa de áreas, a gente vai ver, tem disputa entre líderes que acaba afetando na equipe, né? Tem uma série de coisas acontecendo que essa conexão não está acontecendo, daí a comunicação ela fica falha, ela fica rompida, né? Então precisa dessa confiança, e aí a gente trabalha a questão do estabelecimento da confiança, e aí vai para outra palestra, né? A questão da confiança. E uma coisa bem legal, assim, antes de eu passar aquele GIF, eu quero comentar com vocês. O nosso corpo, ele dá sinais, né, de quando a gente está confortável ou não numa comunicação. Essa semana eu assisti uma live bem interessante da escola da qual eu faço o MBA, e os dois professores estavam falando justamente isso. Eu disse, nossa, eu estou muito alinhada com eles aqui, porque eu já estava com a apresentação pronta. O nosso corpo, ele dá sinais de quando a gente está confortável ou não naquela situação. E quando as pessoas conseguem criar imagens mentais e conectar com elas aquilo do que está sendo dito, elas dão sinais. E um dos sinais é esse, é o de balançar a cabeça, né? Então, as nossas amígdalas lá, que recebem todas as informações através dos 5, usam, né, os 5 sentidos para isso, elas mandam um sinalzinho para o corpo. Ou a gente está muito ansioso, está com medo, está com receio, balança alguma outra parte do corpo, ou então, se a gente está de acordo, cria aí uma imagem mental, sabe exatamente o que está acontecendo, a gente consegue dar esse sinalzinho assim de, realmente. E aí, por isso que eu falei para vocês lá, que a gente tem que escutar com os olhos também, né? Olhar para as pessoas e entender se ela está entendendo aquilo que eu estou falando, se ela está conseguindo fazer essa conexão, se ela está conseguindo me entender, ou se ela está batendo a perninha louca para ir embora dali e não está nem comigo, né? Não está nem aí comigo. Então, é bem importante isso. Uma outra técnica também que faz toda a diferença, e aí tem vários autores que trazem com nomes diferentes, mas de qualquer forma é a gente retroceder, né? Backtracking é retroceder, é realmente se certificar se aquilo que tu compreendeu é aquilo que foi dito. Aí está o cerne também do conflito, né? Às vezes as pessoas querem aquilo que eu falei, né? Deixa uma lacuna e eu preencho com aquilo que eu achei que era, né? Então, se certificar é uma técnica que eu tenho incorporado no meu dia a dia para evitar qualquer tipo de conflito ou de erro de interpretação. Então, deixe-me certificar o que compreendi,
posso resumir as coisas até agora, então você quis dizer que isso tudo propicia para que a pessoa se ouça, né? Ela vai ter essa oportunidade de ouvir as suas próprias palavras, e isso é bem legal para ela também conectar, né? E além do que tu consegue já se certificar se é realmente aquilo que tu entendeu, aquilo que tu está interpretando está correto, e tu pode ir lá e entender dessa forma e seguir a vida. O backtracking é uma outra técnica bem interessante. Dentro do possível, incorpore na vida de vocês, coloca post-it no computador, bota no celular para lembrar, façam qualquer coisa aí, mas coloca essa técnica para que evite qualquer tipo de conflito. Eu usei, né, na minha época de vendedora aí, de comercial, com os clientes, principalmente quando né, tinha um briefing ali do cliente, e aí eu sim usava. Então, deixa eu ver se eu entendi até agora, né? Deixa eu me certificar aqui. E repetia tudo que o cliente falava. E muitas vezes, não. Eu falei B, não falei A. Né? Então, dava tempo para a gente conseguir corrigir. E por que eu fiz isso? Porque eu já errei muito nisso, né? Eu já errei muito, super entendi. Entendi, vamos adiante, vamos seguir. Porque, não sei vocês, mas eu tive uma criação onde perguntar era muito feio, né? Perguntar era algo muito feio, né? Perguntar significava fraqueza, vulnerabilidade, né? Mostrar que não sabia. Depois de mais velha, a gente entende que não é isso, a gente precisa perguntar. Então, se certificar também é uma forma de pergunta, mas a gente precisa perguntar mais, fazer mais perguntas, para que a comunicação fique mais clara. O Peter Drucker já diz aí, o importante não é a resposta, mas a pergunta, né? O como eu vou fazer essa pergunta. E aí, para fazer perguntas, a gente pode evitar o porquê. Por quê? Por quê? Por que evitar o porquê? Porque o porquê, ele vai te levar para uma justificativa. Vai se justificar, vai ficar ali no, mas é porque eu quis assim, mas porque tu não entregou o relatório XPTO? Mas é porque eu não tive tempo. E por que tu não teve tempo? É porque eu tive uma outra demanda que a Cíndia me mandou. E por que tu não sei o quê? E daí fica no porquê. Quando a gente faz perguntas mais abertas, como começando com como, onde, quem, qual, o que, quando, a gente dá a oportunidade para outra pessoa pensar mais a respeito da resposta que ela vai dar, né? Ir lá mais profundamente e trazer uma resposta mais completa, sem justificativas. A gente auxilia a pessoa a pensar mais sobre isso. Então, fazer perguntas. Eu mudei recentemente para Caxias do Sul, voltei para Caxias agora faz 2 meses, e eu estive numa loja para comprar alguns móveis, algumas coisas que estavam faltando aqui no apartamento. E eu fui em algumas lojas, o atendimento, como não sei aí nas cidades de vocês, né, mas o atendimento não é dos melhores, né, no comércio, no geral aí, mas teve uma em específico que eu fui lá, fiz orçamento, e quando eu já estava, como qualquer outra cliente, querendo me livrar logo da loja, né, sendo que eu entrei na loja, mas querendo logo sair, a vendedora me perguntou, eu disse para ela, tá tudo bem, anota os valores aí, o orçamento que eu vou pensar. E ela me perguntou assim, o que a gente precisa, o que tu precisa para a gente fechar negócio hoje? Eu cheguei a levar um susto assim, nossa, será que ela assistiu uma das minhas palestras? Louca. Não, mas será? Nossa, ela me perguntou isso, me ganhou já de cara, assim. Aí eu falei para ela que precisava melhorar os valores, descontos e tal, dela. Ela e se eu fizesse de tal forma, como ficaria para ti? Então, ela foi fazendo perguntas. Se ela simplesmente tivesse me perguntado por que não hoje, eu ia dizer, porque eu não quero.
porque hoje é sábado, porque eu nem sei por que eu entrei aqui, porque, né? Por quê? Mas ela me fez parar e pensar. Então, eu acho que é um bom exemplo aí para a gente ter em mente isso, do quanto é importante. Isso dá para aplicar em tudo, para aplicar em entrevista, quem é do RH aí que faz, né, recrutamento e seleção, dá para aplicar nos treinamentos, dá para aplicar em um monte de situações. E a outra, e por último, já nos encaminhando aí para o final da palestra, nem sei quanto tempo eu tenho, né, mas enfim, já para o final da palestra, a comunicação não verbal. Comunicação não verbal, ela é tão importante quanto a verbal, né? Então, todos os gestos, as expressões faciais, o movimento dos olhos, nossas pernas, nossas mãos, enfim, qualquer gesto, ele diz muito sobre o que a gente está sentindo naquele momento. E também nos ajuda, muitas vezes, a traduzir palavras que a gente não consegue expressar, né? Muitas vezes a gente tem aí algumas expressões que nem tem palavras, né? Que a gente faz umas expressões assim, e fala. E isso fica muito claro nos emojis, né? Que hoje a gente utiliza nas redes sociais, no WhatsApp, às vezes a gente não fala nada, só bota um coraçãozinho, a pessoa entendeu, ou bota a mãozinha, ou bota os olhos arregalados, né, ou assim, a pessoa já entendeu o que é. Então a gente se comunica muito pela a comunicação não verbal, inclusive ela foi uma das primeiras, a gente se comunicava dessa forma lá nos primórdios. Depois, muito mais tarde, veio a comunicação verbal, mas então ela é muito forte. E a gente tem esse poder de fazer essa leitura da comunicação não verbal. A gente consegue fazer essa leitura. E aí, tem um estudo que foi feito lá na década de 50, eu acho que é os 60, um psicólogo, deixa eu até anotar o nome dele aqui, porque é um nome bem difícil. Merhait. É o Albert Merheimer, isso aí. Ele fez um estudo para identificar numa comunicação incongruente, ou seja, aquilo quando eu falo algo, mas meu corpo diz outro, né? Qual é o percentual de cada canal de comunicação? Então, ele diz que numa comunicação incongruente, as palavras expressam ali 7%, né, dessa comunicação, representam 7% dessa comunicação, o tom de voz, 38%, e a comunicação corporal, 55%. Então, se a gente somar o tom de voz e a comunicação corporal, dá ali 93% é a nossa comunicação, uma comunicação incongruente, que é quando sabe aquela comunicação que chega teu colega de trabalho e diz, e aí, como é que tu tá? E tu diz, bem, tudo bem, hoje está ótimo o dia, está bem legal. A tua voz está dizendo que está ótimo o dia, mas a tua expressão corporal não está ótimo o dia. Não está legal, não está bom. Então, e a gente consegue identificar, e aí a gente fica olhando para a pessoa e dizendo, tem alguma coisa errada aí. Claro que aqui eu forcei, né, para mostrar para vocês, mas isso acontece o dia inteiro. Isso é nosso, isso acontece. Então, a gente precisa estar muito atentos, que a nossa expressão corporal, ela tem que estar condizente com o que a gente está falando. Então, se eu estou bem, eu estou bem. E se eu não estou bem, está tudo certo eu não estar bem. Está tudo bem, né? Está tudo certo. Não estou bem hoje, desculpa, hoje estou mais introspectiva aqui, estou pensando em outras coisas. E está tudo certo. Então, é bem importante. E o Freud diz, né, que nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, fala ponta dos dedos. E é exatamente isso. A gente conta com o corpo, a gente fala com o corpo. Então, a gente precisa cuidar muito da nossa linguagem corporal, cuidar muito dos nossos... E nós estamos vivendo num período muito desafiador, porque a gente tem que usar máscara, né? Eu tinha visto antes a Tiane ali, estava de máscara. E aí a gente tem que aprender a ler os olhos,
né? E a expressão corporal. E aí, como que eu me comunico com a máscara? Porque a máscara abafa meu tom de voz, eu não consigo fazer a leitura, né, labial. Então, a gente precisa cada vez mais do corpo, a gente precisa utilizar o corpo, precisa utilizar o espaço onde a gente está, né, para conseguir se comunicar de uma forma muito mais clara, porque com a máscara não dá. E principalmente saber ler os olhos dizem muito sobre o que a gente está pensando, falando, enfim. A Amy Cuddy, que eu amo de paixão, que é uma professora de Harvard, pesquisadora, autora do livro Poder da Presença, super indico o Poder da Presença, gente, é muito legal. O livro é o resultado do estudo que ela fez sobre o poder da nossa linguagem corporal. A Amy diz, né, que a linguagem corporal afeta como a gente se vê e como os outros nos veem. Então, eu falei lá no início que o nosso estado emocional afeta a nossa fisiologia, né? A Amy aqui, o estudo dela comprova que a nossa fisiologia também pode afetar o nosso estado emocional. Então, os estudos que ela fez conseguem comprovar que a nossa postura, a postura que a gente utiliza no dia a dia, de uma postura mais aberta, mais expandida, ela também afeta a forma como a gente vai, a nossa confiança, né? Porque o poder da presença tem muito a ver com a confiança que nós temos. Ela fala bastante sobre se apresentar em público, apresentar projetos e tudo mais. Então, é como a gente vai se apresentar. Então, a nossa postura, a nossa expansão corporal, ela vai afetar o como a gente vai conseguir ter mais confiança. Inclusive, tem estudos, o estudo dela eles fizeram estudos de exames de sangue também, onde ela mediu a quantidade de testosterona e de cortisol, são 2 hormônios, né? Para pessoas que têm, então, pessoas que estavam com uma linguagem, uma postura corporal mais expandida, apresentou mais testosterona, que é um hormônio que nos remete a mais confiança e tudo mais, e pessoas com uma postura corporal mais retraída, mais encolhidinha, esse estudo mostrou, então, um aumento de cortisol, que é o nosso hormônio, o significado do hormônio de estresse, como todo mundo conhece, né, o hormônio do estresse. Mas, então, até o foco aqui não é o estudo, mas, assim, o quanto a nossa expressão corporal também vai afetar como os outros nos veem, e isso vai afetar diretamente na nossa comunicação, porque se eu me apresentar, se eu for apresentar um projeto dentro da empresa ou fora, se eu for fazer uma palestra, ou se eu for, enfim, qualquer coisa, ou até mesmo dar um feedback, eu tenho um líder, tenho liderados, tenho colegas que eu preciso dar um feedback, se eu for com uma postura muito de baixo poder, não vou conseguir conectar, a outra pessoa não vai confiar em mim, ela não vai não vai ter conexão, né? A pessoa precisa confiar, e para ela confiar, eu preciso ter essas sinais, e quando a gente está com o corpo expandido, a gente está mais confiante, então a gente começa a parecer mais, dar esses sinais, e a pessoa acredita, né? E é bem legal, assim, esses estudos todos são bem interessantes. Então, gente, já me encaminhando aí para o final da palestra, no meu tempo ali limite, eu acho, mas enfim, eu falo para caramba. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que o segredo não é tentar mudar o que a gente faz, mas fazer algo diferente. Então, quando a gente diz mudar algo, a gente já vai, não vou mudar nada, que está tão bom aqui. Então, vamos fazer algo diferente, vamos ir mudando aos poucos. Esses hacks todos aí que eu trouxe para vocês, tem que avaliar muito o que faz sentido, o que vocês conseguem aplicar no dia a dia, o que não faz sentido, o que é bom, o que não é. Mas se vocês fizerem um, pelo menos, né, essa semana, na semana que vem faz o outro, né? Essa semana eu vou focar mais, na outra semana eu vou tentar fazer alguma coisa de rapport. E aí a gente vai fazendo algo diferente e vai melhorando. Já tomando consciência da comunicação já está de bom tamanho. Certo, gente? Então, será que a comunicação é muito mais do que palavras? Será?
Eu agradeço aí Muito mais! imensamente. Parabéns, Silvana! Obrigada. Excelente, 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 adorei. Gente, o que vocês acharam aí? Ó, tô vendo coraçãozinho, tô vendo palminha. Olha que maravilha, gente. Parabéns, parabéns mesmo. Foi muito bom te ouvir muito claro, sabe? Voou o tempo assim leve. Adorei. Agora eu quero saber se as pessoas têm alguma pergunta. Vou colocar o link aqui também para vocês avaliarem, por favor. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer para a Silvana. Já coloquei seu Instagram aqui para as pessoas Isso. também. Uhum. Eu vi que teve bastante comentários no chat, mas eu não consigo ver o que rolou ali. Não eram perguntas, eram mais comentários, né? Bom. Eu adorei. Teve uma que ela falou assim, acho que foi a Tayane que falou assim, Tiane, assim, então me ensina, como uma forma também de parafrasear, foi bem legal. Eu comentei isso que você falou sobre quando é difícil para eu ouvir uma pessoa que usa máscara, porque parece que eu preciso ver a boca, eu preciso ver isso daí, eu comentei aqui também, mas tem mais coisas aparecendo, dá uma olhada aí agora, vê se... Eu acho que eu fiz alguma coisa que eu não estou conseguindo. Deixa eu estar um stop aqui na minha apresentação. Sim, pode deixar que eu compartilho aqui seus... Isso, aí eu consigo ver. Ah, tá. Agora sim. Por favor, gente, segue o link da palestra, cliquem lá rapidinho, em 1 minutinho vocês fazem a avaliação aqui, é muito importante para nós o feedback, tá aí o link da palestra para vocês. E aí, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário, além de parabéns, excelente, parabéns, Sil, maravilhosa, adorei, que legal. Qual o nome do homem mesmo? Nossa Senhora, não sei falar isso aqui de novo, não. Mihai Csikszentmihalyi, alguma coisa assim. Mostra o livro. Não, mas o estudo aquele da comunicação incongruente é do Albert Mehrabian. Eu vou escrever aqui. Esse é outro. Acho que tá. ele não tem, acho que não tem livro, porque esse é um estudo que eu vi só assim. Albert, esses nomes assim, né, são difíceis. Errado. Acho que é isso, tá, Tiane? Alberto, não, Albert. Você colocou só para mim. Espera aí que eu vou colocar aqui para todo mundo. Sim. Meu Deus. Não, acontece, faz parte. Tá aí, já coloquei. Mais alguém quer dar um depoimento de uma falha de comunicação? Alguém quer colocar uma experiência positiva ou não tão positiva que teve com essa questão da comunicação na sua vida pessoal, ou no trabalho, na empresa, alguma coisa assim? Duvido que ninguém nunca teve aqui uma falinha de comunicação. Todo mundo Você sabe. concorda, Silvana? Então, tá bom. Sim. Enquanto eles estão pensando aí, eu vou contar uma para você. Minha mãe trabalhava no INSS, né? A Previdência Social, antigo INSS. E aí, uma vez aconteceu lá na agência dela um caso que eu conto muito nas minhas aulas de comunicação sobre o que você falou, que a responsabilidade do comunicador é que o outro entenda e garantir que ele entendeu essa mensagem, não só ir lá e plaf, jogar. E aí, né? Tem uma pergunta aqui sobre como é que fica a vergonha quando a gente se comunica. Agora mesmo você responde essa. Vou terminar de contar meu caos aqui. E aí, conta minha mãe que um dia um cara chegou lá muito bravo, né? Porque ela chegou lá para atendê-lo e ele falou, olha, eu estou aqui tem 15 minutos, ninguém achou a Kátia ainda, e eu não vou voltar aqui de novo, porque eu quero falar com a Kátia, porque eu já vim aqui alguma vez, eu trouxe meus documentos para dar entrada com o meu benefício, e aí falaram para mim que eu tinha que voltar com a Kátia, e eu voltei hoje para procurar a Kátia não está aqui. E hoje eu não saio daqui sem meu benefício e tal. E aí diz que foram conversando com ele, né, preocupados, o que estava acontecendo, e foram entender. E ele tinha sofrido um acidente de trabalho. E ele tinha ido com os documentos, exceto um que chama Comunicação de Acidente de Trabalho CAT, C-A-T, CAT. E a pessoa, leigamente, achando que todo mundo entende as siglas e etc., virou para essa pessoa no dia e falou assim, ó,
volta com a Cate, porque não dá para dar entrada hoje não, porque está faltando a Cate. Então, o senhor volta outro dia com a Cate. O que ele entendeu? Que a Kátia não tinha vindo para o trabalho, que tinha que dar entrada com a Kátia, e era para ele voltar outro dia com a bendita da Kátia. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente usa expressões ou abreviações, siglas, etc., que para nós, para quem trabalhava lá, era absolutamente normal falar Kátia, faltou a Kátia, cadê a Kátia, como é que vai fazer com a Kátia? Mas para ele, não. Para ele, não era um termo dele. Isso daí gerou uma confusão, gerou uma avaliação ruim sobre a instituição. Ô, Kátia, exatamente. Né? Então, aí vai. Então, esse é um exemplo que eu sempre uso sobre a importância de você ser claro na sua comunicação. Perfeito. Pode falar, perfeito. Silvana. E não usar, e evitar usar o tecnês, né? Os termos técnicos. Então, a gente vê isso muito na TI, principalmente, né? E dentro da empresa já era bastante conflito, porque aí chega o técnico da TI, fala lá aquele monte de palavrão e a gente fica assim, olhando, né? Então, esse é um grande desafio também, trabalhar, ter uma comunicação, adequar a comunicação ao público, né? Então, eu vou falar o meu técnico com quem fala técnico, né? Agora, com quem não fala, então eu tenho que adequar essa comunicação. A Tiane foi minha aluna no meu primeiro curso de inteligência emocional que eu dei pela Conquer. A Tiane foi lá, minha cobaia, né, bem querida, e agora eu vou fazer uma live em março com ela para a gente falar de comunicação também. E a Tiane diz, na área da saúde também é assim, né? Muitos profissionais não traduzem para os seus pacientes. Exatamente, Tiane. Começam a falar aquele monte de palavrão, né? Palavrão no sentido assim de palavras diferentes, e a gente fica assim, oi? E agora? Eu volto, eu faço o quê? Então, ter essa habilidade. Eu vejo duas áreas que isso realmente é bem desafiador. 3, na verdade. TI, saúde e jurídico. Sim, também. Cada expressão, cada coisa que se você não é, você fica assim, onde que eu tô, onde que eu vou. Né? Eu adoro isso aí, onde que eu vou. Não, repete, Cíntia, você repete que eu nunca consigo repetir isso. Onde que eu tô, onde que eu vou. Isso aí. Ótimo. Olha, adoro isso. A Pamela também quer, se você tem alguma dica para quem é tímido para se expor em público. Dona Pamela. A Pamela trabalha comigo. A Pamela e a Miriam querem isso. E eu acho que isso daqui é uma questão para você tratar aí na sua casa depois, tá? Mas o Léo está dizendo que sobre reações do corpo não precisa levar o pé na letra. Que ele gosta de ficar de braço cruzado, não significa que ele está negando. Aí você resolve internamente, que eu acho que é melhor resolver em casa depois, né? Não, mas é que ele tem razão. Acho que foi uma indireta, assim, sabe? Quando você pede alguma coisa para ele. Não é que a gente sempre fala sobre isso, assim, que tem muita coisa assim que é muito escrito na pedra, né? E nem tudo é escrito na pedra, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa relevar. O fato de cruzar os braços, tem vários estudos que dizem que a pessoa está negando e tal. Não sei, depende muito do contexto, depende muito da situação, né, do ambiente. Então, Porque no sul é super frio, a gente está sempre de braço cruzado. Aqui a gente está com frio, né? A gente se cruza os braços, né? Ou tu tá numa cadeira sem encosto para os braços, o que tu vai fazer? Vai ficar assim, né, com os braços soltos? É normal tu dar uma cruzadinha. Então, não é assim, nossa, a pessoa cruzou os braços, pronto, ela não quer mais estar aqui. Não, tem que avaliar o contexto, avaliar a situação, avaliar tudo antes de fazer uma leitura dessas, né, para quem for aprofundar. Pamela, Miriam, Oi? Eu ia só compartilhar um negócio sobre comunicação. Hoje de tarde estava fazendo uma apresentação virtual, claro, né? E era uma apresentação de gráficos, ou seja, super chato, né? Difícil para quem tá apresentando e para quem está vendo. E foi muito legal a forma como as pessoas que interagiram comigo na apresentação, elas se posicionaram. Fazendo o backtracking, né? A pergunta que sempre vinha, se eu estou entendendo direito, isso me diz... Isso está me dizendo isso. Eu achei sensacional o jeito que eles abordaram, né? Super humilde, assim, será que eu estou entendendo correto? Pô, cara, imagina, o cara era super entendido, né? Mas ele foi super humilde, puxa, talvez ele possa não estar certo, mas óbvio que ele estava nesse sentido.
Então foi muito legal, assim, a forma como ele... Uma pergunta super simples, né? Se eu estou entendendo correto, isso me diz isso. Perfeito, isso aí, muito bom. Muito bom. Quanto às meninas aí que questionaram quanto à timidez, dona Pamela, a gente vai conversar pessoalmente sobre isso. A Pamela é minha colega de trabalho. A timidez tem muito a ver com essa questão da confiança, né? E do julgamento. A gente tem muito medo de ser julgado, né? Isso faz parte do ser humano, então, medo de falar alguma coisa errada, medo de ser julgado o tempo inteiro, e a gente passa o tempo inteiro só pensando no que a outra pessoa está pensando a respeito de nós. Então, é muito treino, treinar muito, treinar na frente do espelho, fazer pequenas apresentações para si mesmo, tomando consciência, tomando confiança, e aí a coisa vai andando tudo no seu tempo. Ó, excelente, é uma super dica para a Miriam e para a Pamela. Mais alguém, gente? Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não, sim? Bom, Silvana, então você deixou suas redes, né? Quem quiser, manda um direct, tira uma dúvida lá com a Silvana. Eu quero agradecer a presença de todos, o carinho, estarem firmes e fortes conosco aqui até quase 10 horas da noite. Maria Augusta, beijo. Muito grata a todos, especialmente quero agradecer a Silvana pela generosidade, pelo preparo, eu vi a construção dela, eu acompanhei, então eu quero agradecer muito a Silvana, desejar a todos uma excelente noite, um maravilhoso restante de semana e aproveitar para convidá-los para o encerramento da Semana do Trainer amanhã. Então, amanhã, às 19 horas, nós temos a palestra Inteligência Competitiva de Mercado. Gente, vocês querem pôr sua empresa para frente, saber o que está acontecendo no mercado, mídias sociais, não perde a palestra da Elisete. Amanhã, aqui na Semana do Trainer de Sucesso, vocês podem entrar com esse mesmo link que vocês entraram hoje, às 19 horas, totalmente gratuito, divulguem nas suas redes, chamem seus colegas. E também, amanhã, às 20h30, nós teremos a palestra para encerrar nossa semana com chave de ouro, da Mariana Machado, sobre 3 passos para iniciar sua carreira em vendas. Quer saber mais sobre vendas? O dia é amanhã. Mercado e carreira. Amanhã você vai ter aqui conosco na terceira semana do Trainer de Sucesso. Para quem chegou depois, o Trainer de Sucesso é um programa totalmente remoto, online, que eu e a professora Andréa Saad desenvolvemos para aquelas pessoas que querem se consolidar no mercado, apresentar projetos dentro das empresas, serem multiplicadores internos ou carreira de consultor, professor de graduação, de pós, ministrar treinamentos, enfim, é uma infinidade de opções para quem quer trabalhar com ensino e aprendizagem. Foi um prazer ter vocês aqui hoje à noite. Eu quero abrir a palavra para a Silvana poder encerrar e se despedir aqui da sua audiência. Gente, obrigada, espero vocês aqui amanhã. Tchau, Carlene, parabéns, Carlene também, foi a primeira apresentadora da noite hoje. Até mais. Silvana, é com você. Eu agradeço imensamente a oportunidade, foi muito bom fazer a formação de trainer também, foi bem legal, assim, aprendi muitas coisas, foi muito bom, me ajudou em outras situações. Agradeço por vocês estarem aqui, pelos amigos, o marido está aqui também, isso é bem bom, né? Nos traz confiança. Obrigada, Léo. Legal. Vamos tirar uma foto, gente. Abram aí as câmeras, se arrumem aí. Olha só, tem marido, tem irmã, tem colega de trabalho, tem ex-aluna. Eita, que tá uma festa isso aqui. Tá uma beleza. Agradeço muito, muito, muito. Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem compartilhar, me procurem lá nas redes sociais, a gente conversa, a gente troca ideias. Se algum livro que eu falei, vocês ficarem dúvidas, me procurem lá que eu dou todas os... Sou super fã de compartilhar aí os livros. Excelente, Muito gente. obrigada. Então, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, se não, põe um coraçãozinho aí, quem não puder, que está aqui conosco, firme e forte, para que a gente possa tirar uma foto do nosso evento. Então, quem puder, abre, quem não, por favor, põe uma reação, um coração, um oi aí para nós, registrado. Obrigada, gente. Até amanhã.